Nesse episódio, eu queria falar sobre como obter engajamento para você nas suas redes sociais. Esse eu acho que é um ponto importante para quem está entrando nas redes sociais ou para quem tem produtos e serviços que quer vender nas redes sociais. E eu acho assim fundamental a gente pensar sobre engajamento. E o que eu vou repartir aqui com vocês, pelo menos 7 dicas práticas assim para você aplicar nas suas redes sociais, para aplicar hoje mesmo nas suas redes sociais e poder ter um crescimento sólido, um crescimento sustentável e realmente com uma base, né, que se conecte com você. E quando a gente está falando isso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que redes sociais, e principalmente o Instagram, é uma rede social. Pode parecer óbvio, está dizendo assim, óbvio que é uma rede social, mas muita gente esquece disso e acredita que o Instagram, principalmente, é uma vitrine para os seus produtos e serviços. Não me entenda mal, a gente pode vender no Instagram, a gente pode vender nas redes sociais, elas são ótimas para isso, são ferramentas maravilhosas para você poder alcançar gente que está muito distante de você, para você criar realmente conexões sólidas, para ter gente que vai fazer repetidas compras com você. Mas alguns pontos são muito importantes para você pensar, e eu vou deixar dicas práticas aqui, nesses 7 pontos, nessas 7 táticas para você aumentar o engajamento da sua rede social. Se você está me assistindo aqui no YouTube, eu fico muito feliz e muito agradecido. Eu espero que possa contribuir com você com conteúdo sobre marcas pessoais, sobre carreira, sobre sucesso, mas principalmente com sucesso sustentável, aquele que vem com prosperidade, mas que traz realização, o encaixe perfeito para a sua marca pessoal. Então eu quero compartilhar algumas dicas aqui com você, mas primeiro a gente precisa entender um fundamento, que é um fundamento muito importante para essas relações que a gente tem hoje via online, é entender que as pessoas não se conectam com produtos. Pense nisso. Eu às vezes insisto isso nas minhas palestras, né, para mostrar para as pessoas que as pessoas não vão se conectar com um tênis, não vão se conectar com um sapato, não vão se conectar para o resto da vida com uma panela, mas elas se conectam com ideias, elas se conectam com conceitos, elas se conectam com histórias de pessoas. E por isso, essa aqui é uma rede social, e uma rede social traz essa conexão de distribuição de conteúdo, de engajamento, de troca, onde a gente cresce, onde a gente aprende, onde eu olho o seu comentário e do seu comentário eu transformo numa outra entrega de conteúdo e a gente vai criando um laço aqui, entende? Mas muita gente às vezes coloca o seguinte, faz o Instagram uma vitrine de produtos, e tome produto, e tome produto, e tome produto. Obviamente, se eu estou pensando em comprar aquele produto naquele dia, é uma dica boa, opa, que bacana, consegui encontrar o que eu precisava. Mas eu comprei o produto e já não quero mais falar sobre aquele produto. Talvez eu queira me engajar com alguém que tem algum conceito, alguma história para me contar, que a gente consiga entrelaçar essa relação, e aí sim eu passo a te procurar nas redes sociais, e aí sim eu descubro que você vende produtos, e aí sim, conectado com essas ideias, eu passo a comprar os seus produtos. Então, esse é uma base, é um fundamento para você pensar, para a gente poder entrar nas 7 dicas aqui, nas 7 táticas que eu uso nas minhas redes sociais e que eu quero repartir com você aqui agora. A primeira delas, e muito importante, é a hora da postagem. Eu ouvi isso muitos anos atrás, quando eu ainda não estava nas redes sociais, e aquilo me marcou muito e eu passei a executar dessa forma. E aquele momento da postagem, eu digo assim, que é a hora mágica, tá? É a hora que a gente vai postar, que a gente precisa dedicar pelo menos 30, 40 minutos ali de dedicação total. Não faça outra coisa, e muita gente comete esse erro, né? Faz uma postagem nos horários que o Instagram indica, mas faz a postagem, bom, terminou. E eu digo o seguinte, a hora da postagem é quando começa o engajamento, é quando começa o diálogo da rede social, compreenda isso. Então aqueles 30 minutos são 30 minutos assim muito especiais e que a gente precisa postar e precisa ficar atento, olhando para a tela para ver o primeiro comentário para a gente poder interagir. Então esse é uma dica muito importante, tá? Não se distraia na hora da postagem, poste e comece a trabalhar a partir da postagem. A segunda tática, que é a segunda dica que eu deixo para você, tática, é a resposta nos comentários.
Eu vejo isso dos meus alunos, eu puxo as orelhas dos meus alunos, dos meus mentorados, com a ideia de que muita gente não responde a resposta da sua publicação. Agora pensa comigo, você preparou uma publicação, você preparou um post, né? Você preparou com dedicação, fez uma legenda bonita, colocou um texto, colocou um CTA, ou seja, um call to action, ou seja, um pedido, uma indicação de ação da pessoa para lhe responder, para comentar alguma coisa, e aí você não responde. E eu fico olhando para a pessoa assim, tem 10 comentários e nenhum comentário foi respondido pelo autor da postagem. Então uma dica muito importante aqui é todo comentário importa muito, muito, muito para aumentar o engajamento aqui. Pense no seguinte, a pessoa entre milhares e milhares de outras postagens onde o algoritmo vai entregando para aquela pessoa olhou o seu post, leu a sua mensagem e curtiu ou fez um comentário, ou seja, ela parou de fazer o que estava fazendo para lhe responder. E aí você não responde nada, você deixa ali. Então é o seguinte, o importante precisa responder todo o comentário, e por isso os 30, 40 minutos logo depois da postagem, quando o algoritmo começa a entregar, é estratégico que você esteja atento. A pessoa respondeu e você responde aquela resposta que ela lhe deu naquele momento. O importante para você pensar também, e a minha terceira dica aqui, que além de curtir a resposta que a pessoa lhe deu e responder a resposta que a pessoa lhe deu, uma dica muito importante, Rafael Kiso, que é um grande especialista hoje de Instagram, e um cara que eu respeito muito, que eu sigo, indica o seguinte: responda ao comentário com uma pergunta. Essa é uma dica extremamente estratégica. Por quê? Porque a gente parte com uma ideia de reciprocidade, né? Então, se você me respondeu a minha postagem e eu vou lá e lhe provoco e respondo com uma pergunta, a gente cria um diálogo. E que permite que eu faça um comentário sobre a sua pergunta. Bom, o que te chamou a atenção dessa postagem? Foi legal? Esse assunto lhe interessa? A pessoa vai obrigar a responder aquilo, porque ela vai ser notificada, e aí a gente começa um diálogo da rede social. Pense nisso. Então, toda vez que alguém lhe responder, além de curtir a resposta da pessoa, você deveria responder e responder com uma pergunta, e aí começa um diálogo. Eu vejo muitos alunos assim, mas eu só tenho 3, 4, às vezes me esforço e me deprimo com isso, e eu tenho lá só 6 ou 7 comentários. Transforme esses 6 ou 7 comentários em 20 comentários, em 30 comentários, se você interagir naquela meia hora, fazendo uma pergunta em cima do comentário, que vai ter um diálogo e a gente vai indo, vai indo. O meu quarto aspecto, uma quarta dica importante para você pensar aqui, é que eu chamo assim de ative a reciprocidade. Naquela meia hora também, por isso que ela é estratégica, você deveria, enquanto você responde aos comentários que entraram no seu post, você elege 10 amigos seus, 10 seguidores e 10 pessoas que lhe seguem também, que você segue, vai lá na postagem dessa pessoa, na postagem que ela fez naquele dia e comenta a postagem daquela pessoa. Porque o algoritmo vai notificar essa pessoa e geralmente existe uma reciprocidade na gente, quando a gente está no Instagram. Alguém respondeu a um post meu, eu geralmente olho para a pessoa, talvez eu vá no perfil da pessoa e talvez eu responda alguma coisa lá. E aí o algoritmo começa a entender que existe uma troca importante, não só no post que você fez agora, mas também nas postagens dos outros, e tem uma troca e o algoritmo começa uma entrega muito melhor. A minha quinta dica é: volte a uma postagem que você fez no dia anterior para alguma possível resposta que você não completou ainda e ative essa resposta fazendo uma pergunta no comentário de uma postagem passada. Porque aí o algoritmo entende que estão interagindo com 2 postagens suas, a que você fez agora e a que você fez ontem depois. Isso é muito importante. A sexta dica para você pensar aqui é: comente nos stories dos outros. Porque um comentário nos stories dos outros pode gerar um direct lá para você, que você vai interagir com 2 entregas diferentes, com o seu post agora e com os seus stories também. Ou seja, você está ativando um post antigo, está ativando o post de hoje, está transformando comentários em réplicas e tréplicas, e você está indo no direct e nos stories também. E o 7º e último ponto que eu acho muito importante, se você aceitar essas minhas dicas aqui, é uma coisa que eu faço e que tem uma resposta incrível,
que é responder às pessoas que comentaram no meu post citando o nome dessa pessoa. Não é só o arroba da pessoa. Eu me dou o trabalho de olhar a cada comentário, de clicar, olhar no perfil, ver o nome da pessoa, porque às vezes o arroba é diferente do nome da pessoa, e aí responder com o nome da pessoa. E talvez você me pergunte, mas Arthur, por que esse trabalho todo para fazer as respostas? E às vezes eu tenho 300 respostas. É que não existe som mais bonito e leitura mais bonita do que ler o seu próprio nome no comentário de alguém. Já pensou sobre isso? Essa é uma dica de muita gente que eu aprendi com comerciantes muito antigos, que o som mais bonito que o cliente gosta de ouvir é o nome dele. Então é muito legal quando você troca nomes, né? Quando você fala com a pessoa e acrescenta o nome da pessoa. Isso mostra que você se preocupa com ela, isso mostra que você tem atenção com ela e está dedicando atenção com ela e está chamando ela pelo nome. Isso funciona muito bem. Pense comigo, se você encerra os seus comentários com um foguetinho ou com um coraçãozinho, ou com qualquer emoji possível, acabou o diálogo. E acabou o diálogo da rede social. Quando você estimula a conversa, você está criando esse engajamento, porque você está desenvolvendo uma conversa em torno disso. E é desse engajamento, né, dessas dicas que eu falei para você, desse engajamento que a sua entrega vai ser muito melhor, vai ser muito mais qualitativa e vai lhe dar muita resposta e vai lhe dar crescimento orgânico nas redes sociais. Pense muito sobre isso. Se ficou com dúvida, me deixa um comentário aqui que eu volto a esse tema depois. Eu espero que tenha feito sentido para você e eu te espero aqui no próximo episódio. Um forte abraço e até lá.